Senhor Jesus, irmãos, hoje nós estamos diante de uma mensagem que até o título dela é difícil de falar, porque tem algum irmão aqui que sabe lidar com as riquezas materiais? Se tiver, por favor, me passa a receita que eu não sei não. Então vamos orar ao Senhor. O Senhor abriu o nosso coração para que Ele possa falar conosco e nos mostrar aquilo que está no seu coração e nos ensinar a como lidar com as riquezas materiais. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Graças ao Senhor, irmãos, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, como eu disse, para sermos aperfeiçoados e sermos ensinados através da comunhão e através da palavra do Senhor. Na semana passada, nós vimos uma mensagem muito gostosa, que falava sobre a ressurreição de Cristo. Graças ao Senhor, esse foi o fato mais extraordinário que aconteceu em todas as eras da Terra. Não existe fato mais extraordinário do que esse, a ressurreição de Cristo. Senhor Jesus, e louvado seja o Senhor, irmãos, porque se nós olharmos, aí a gente vira e fala assim, bom, 1 Coríntios podia acabar no capítulo 15. Olha que coisa maravilhosa, no capítulo 15 fala sobre a ressurreição de Cristo, de como nós seremos transformados, como nós vamos ressuscitar se nós já estivermos dormidos no Senhor. Mas aí vem o capítulo 16, louvado seja o Senhor por isso. Mas antes eu gostaria de voltar no capítulo 15, versículo 29 a 32. Senhor Jesus, porque Paulo tentou ajudar os irmãos com relação a esse título, como lidar com as riquezas materiais. Como eu disse também, nós precisamos aprender, pedir ao Senhor misericórdia. Então aqui no capítulo 15, versículo 29, fala o seguinte: de outra maneira, que farão os que batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Louvado seja o Senhor, irmãos. Nessa semana no Alimento Diário, o irmão voltou a tocar no capítulo 15, e aqui era a filosofia dos epicureus. Eles não acreditavam na ressurreição. Capítulo 15, ele todo fala sobre a ressurreição de Cristo. Mas esses filósofos epicureus não acreditavam. Então, irmãos, hoje ainda existe muita gente com esse conceito. Não acredita na ressurreição de Cristo. Então, igual fala aqui, Senhor Jesus, versículo 32, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Irmãos, se eu não creio na ressurreição de Cristo, se eu não creio que eu vou ressuscitar um dia, eu posso fazer o que eu quiser. Vamos falar assim, eu posso cair na prostituição física e espiritual, eu posso fazer o que eu quiser com relação à minha carne. Eu vou morrer mesmo, e não vou ter que acertar nada com ninguém, então eu posso fazer o que eu quiser. Louvado seja o Senhor que nós sabemos que não é assim. Louvado seja o Senhor que nós sabemos que Cristo ressuscitou. Louvado seja o Senhor que nós sabemos que nós vamos ressuscitar um dia, ou seremos transformados. Eu tenho a esperança de ser transformado, porque Cristo em breve está voltando. Senhor Jesus. Então, irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria, porque, como eu disse, hoje ainda tem pessoas que acreditam nisso. Mas voltando no capítulo 14, no versículo 14, Senhor Jesus, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Então, se eu não creio na ressurreição,
a minha pregação é vã. Senhor Jesus, a minha fé é vã. Se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, por que temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam? Então aqui Paulo estava ajudando a igreja em Corinto e hoje está nos ajudando com relação à ressurreição. Então o que Paulo está falando aqui? Graças ao Senhor por isso. Paulo está falando que se não há ressurreição, a nossa pregação é vã, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, o testemunho dele era falso. Senhor Jesus, versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não tivesse ressuscitado e está vivo dentro de nós e nessa reunião, o que seria de nós, irmãos? Então nós precisamos olhar no que nós estamos vendo e no que nós estamos crendo. Senhor Jesus, 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Como eu disse, igual falou nós falamos para frente aqui, eu posso fazer o que eu quiser, que amanhã mesmo eu vou morrer, não tenho que acertar nada com ninguém. Senhor Jesus, 18. E ainda mais, e os que dormiram em Cristo pereceram? Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Louvado seja o Senhor. Nós sabemos que tem uma tradução que fala claro: se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Senhor Jesus, mas louvado seja o Senhor, porque no versículo 50, Senhor Jesus, amém? Isso afirmo, irmãos, que carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então o que Paulo estava ajudando a igreja de Corinto aqui e hoje está nos ajudando? Isso vos afirmo, irmãos, que a pessoa que vive sem crer na ressurreição de Cristo, ele vive totalmente na carne, ele vive totalmente na alma. Então ele faz o que quer, porque não tem consequência para ele. Ele acredita que não tem consequência para ele. Mas louvado seja o Senhor que nós não cremos assim. E Paulo fala claro aqui: isso afirma, irmãos, que carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Foi justamente aquilo que eu disse. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Alguns de nós irá dormir, irmãos. Alguns de nós já dormiram. Mas nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Caso nós estejamos vivos, nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Louvado seja o Senhor. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória de Cristo, porque Cristo ressuscitou. E eu creio que se eu dormir no Senhor, eu vou ressuscitar. E se o Senhor voltar e eu estiver vivo, eu vou ser transformado. Esse meu corpo vai ser transformado. Amém. Senhor Jesus. Aí Paulo continua: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então esses filósofos epicureus, eles não pregavam, eles falavam, defendiam a doutrina de que não havia ressurreição. Então, o que fala aqui? O aguilhão da morte é o pecado.
Então eles cometiam todo tipo de pecado. Só que tem uma coisa. O que Paulo está falando aqui? O aguilhão, aquilo que nos espeta, é o pecado. Então o aguilhão da morte é o pecado. Nós vimos no versículo 50 aqui que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, o versículo 57 fala o seguinte: graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então aquilo que pregamos não é vão, aquilo que nós temos fé não é vão, porque Cristo ressuscitou. Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos, porque em Filipenses também fala uma coisa maravilhosa sobre isso aqui. Filipenses capítulo 3. Senhor Jesus. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 17. Amém? Irmãos, sede imitadores meus, e observais os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, irmãos, se eu prego que não houve a ressurreição, se eu sou um epicureu, eu sou inimigo da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo foi justamente para levar os meus pecados, para me substituir e pagar os meus pecados. A cruz de Cristo foi para pagar os nossos pecados. E quando eu não creio nisso, eu sou simplesmente um inimigo da cruz de Cristo. Senhor Jesus, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Senhor Jesus. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Esse versículo é maravilhoso, irmãos. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. O nosso corpo é um corpo de humilhação, irmãos, porque quando entrou o pecado no nosso corpo, entrou a morte. Então, muitas vezes, tem até uma coisa engraçada. A gente, muitos de nós, nós temos que agradecer ao Senhor por isso. Aí a gente completa mais um ano de vida. Aí a gente pega e comemora. Só que nós não completamos mais um ano de vida. Nós estamos mais próximos da morte. Cada ano que passa, nós devemos agradecer ao Senhor por aquele ano. Mas cada ano que passa, nós estamos mais próximos da morte. Por quê? Porque o pecado entrou. Senhor Jesus, mas louvado seja o Senhor. Porque o versículo 4, no capítulo 4, versículo 1, fala o seguinte: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amado, permanecei desse modo, firmes no Senhor Jesus. Graças ao Senhor, irmãos, porque, como eu disse, nós gostaríamos que 1 Coríntios terminasse no capítulo 15, porque nós criamos, irmãos, infelizmente na vida da igreja, nós criamos o hábito. Nós gostamos muito de falar da religião, porque o que é a religião? Nós vemos na religião. Na religião, quando se fala em oferta, quando se fala em dízimo, quando se fala em dinheiro, tem até um ditado popular que fala, e louvado seja o Senhor por isso, nós sabemos que não é isso, mas que fala que a parte mais dolorida do nosso corpo é o nosso bolso. Mas quando se fala em dinheiro, principalmente na vida da igreja, tem muitos irmãos, nós cantamos um hino,
Lamento é melhor do que? O louvor é melhor do que lamentos. Mas muitas vezes, quando se fala na vida da igreja com relação a ofertas, aí muitos irmãos dizem assim, está parecendo religião, está parecendo denominação, começou a falar em dinheiro. Mas só, irmãos, que a Bíblia, ela não nos obriga a nada, mas o Senhor nos deixa princípios. E Paulo deixou no capítulo 16 um princípio com relação às ofertas. Senhor Jesus, porque nós, na vida da igreja, igual eu comecei a falar, nós criamos uma religião de não falar sobre ofertas. Nós criamos um hábito de não falar sobre ofertas. Então, quando chega aqui e há uma palavra falando sobre ofertas, aí já tem essa murmuração. Senhor Jesus, irmãos, graças ao Senhor, aqui, não vamos falar de outra localidade não, aqui na igreja em Merité, até ontem nós estávamos falando sobre isso. Se os irmãos quiserem saber o que é feito com o dinheiro que os irmãos ofertam, os irmãos podem procurar o irmão Santos ou o irmão Júlio, que tem o caderno. Tem tudo anotado, tintim por tintim, o que foi gasto com o dinheiro das ofertas dos irmãos. Louvado seja o Senhor por isso. E tem uma outra coisa, porque isso eu já vi e eu lamento muito. No sistema religioso, você oferta um valor. E você, quando oferta um valor maior, o pastor, não estou criticando, tá, irmãos? Mas o pastor vai lá e fala assim, o irmão Santos ofertou hoje R$2.000. Nós não temos essa prática. Senhor Jesus, mas no capítulo 16 de 1 Coríntios, Senhor Jesus, nós precisamos falar, porque como eu disse, é um princípio bíblico, irmãos, e é necessário para o nosso viver cristão. Senhor Jesus. E Paulo aqui, se nós observarmos, nós temos, como eu disse, nós temos até o temor de falar, mas Paulo aqui dá uma ordem. Capítulo 16 de 1 Coríntios, versículo 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. No versículo 1 fala o seguinte, quanto à coleta para os santos, fazei vós como ordenei. As igrejas da Galácia. Então Paulo aqui é um princípio bíblico, mas Paulo estava dando uma ordem. Paulo era um apóstolo, mas Paulo estava dando uma ordem. E hoje, às vezes nós falamos sobre ofertas, aí os irmãos, quando passam, descem a rampa ali, os irmãos estão tudo arrupiado. Não, está parecendo denominação, mas não, irmãos. Isso é um princípio bíblico. Agora, nós não somos obrigados a fazer nada não, irmãos. Terça-feira o irmão falou uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Qual que é o nosso alvo? Na vida da igreja, nosso alvo. Foi falado aqui no capítulo 15. Nós vamos ressuscitar, ou o nosso corpo vai ser transformado para quê? Para reinar. Então nós sabemos isso. E para reinar nós precisamos fazer o quê? Obedecer a palavra. Então, se nós sabemos que nós estamos aqui buscando a transformação e que se nós dormirmos no Senhor, nós vamos ressuscitar ou seremos transformados e que nós devemos obedecer a palavra, se eu não obedeço a palavra, quem que está me tirando do reino? Eu mesmo. Eu mesmo. Porque nós sabemos o que fazer, nós sabemos o que praticar. Todos nós sabemos. Senhor Jesus, aí continua, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe em parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for.
Irmãos, como eu disse, nós gostaríamos que 1 Coríntios terminasse no capítulo 15. Mas louvado seja o Senhor, porque esses são princípios bíblicos. E um princípio bíblico depende do meu coração. Depende de como eu alargo o meu coração para aquilo que está sendo falado. Senhor Jesus, alargar o coração. Nós estamos vendo várias mensagens com relação a servir o Senhor. Servir o Senhor, irmãos, nós precisamos ter uma coisa em mente. Servir o Senhor, até a questão das ofertas, é um serviço ao Senhor. E nós devemos fazer isso em ressurreição do Espírito. Porque não adianta eu pegar o meu dinheiro e ofertar e sair murmurando. Não, irmãos, não faça isso. É preferível que você não oferte. Senhor Jesus, nós temos visto, irmãos, com relação à ressurreição do Senhor, várias mensagens sobre o capítulo 20 de João. Mas eu gostaria de comentar uma coisa com os irmãos aqui, sobre a questão de transformação do nosso corpo. Evangelho de João, capítulo 20. Senhor Jesus. Amém? Versículo 10. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 10. Maria Madalena, nós sabemos aqui, ela acordou de madrugada, foi no sepulcro do Senhor e viu que a pedra não estava no lugar, voltou, chamou os discípulos foram lá e viram que o corpo do Senhor não estava lá, mas voltaram. Versículo 10 fala o seguinte: e voltaram os discípulos outra vez para casa. Mas Maria Madalena continuou. Senhor Jesus. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Tem uma coisa muito importante nesse versículo aqui. Tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Não reconheceu que era Jesus. Por quê, irmãos? Ele ressuscitou. Mas aqui em João mesmo fala que ele tinha aparência de 50 anos. Em Isaías fala que ele não tinha beleza e nem formosura. Só que ele ressuscitou com o mesmo corpo dele que ele tinha. Foi por isso que Maria Madalena não reconheceu ele. Senhor Jesus, continuando. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Ela continuou conversando com ele, mas não reconheceu que era ele. Ele já estava em um outro corpo. Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus: Maria. Aqui tem uma exclamação: Maria. Ela voltou e disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Como que ela reconheceu o Senhor? Através do seu falar. Senhor Jesus. Aí, irmãos, eu falo com os irmãos, eu quero ouvir o Senhor em ressurreição. Todos os dias. E foi o que Maria ouviu. Ouviu o Senhor e o Senhor já tinha ressuscitado. Continuando. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Tem uma coisa muito interessante aqui, irmãos, porque se os irmãos, por favor, se os irmãos tiverem visto em algum outro lugar, podem me falar,
porque eu quero ser corrigido. Como que o Senhor se apresentava para as pessoas? Como filho do? Mas o que ele falou com a Maria aqui? Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Olha o poder da ressurreição. Nós já vimos isso. Em Hebreus fala, e tem um salmo que também fala: eu hoje te gerei. Quando Cristo ressuscitou, ele se tornou totalmente filho de Deus. E tem uma coisa interessante: mas vai ter com meus irmãos, e diz-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai. Nós entramos também, porque o Senhor foi o primeiro a ressuscitar. Mas quando o Senhor ressuscitou e se tornou filho de Deus, nós também passamos a ser filhos de Deus. Senhor Jesus, para o meu Deus e vosso Deus. Então hoje nós podemos falar assim: eu sou filho de Deus, porque o primeiro que ressuscitou e venceu a morte, ele era filho de Deus. Senhor Jesus, versículo 18: então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele dissera essas coisas. Então, irmãos, quando o Senhor ressuscitou, foi a primeira vez, igual eu estou falando com os irmãos. Se os irmãos tiverem visto em algum outro ponto, por favor me fale que eu preciso te ajudar. Mas é a primeira vez que ele fala que Deus era o Pai dele. Ele sempre se apresentava como o Filho do homem. Ele nunca se apresentou como Filho de Deus. Aqui ele se apresentou como Filho de Deus, porque ele havia ressuscitado. Louvado seja o Senhor por isso. Então, graças a Deus, irmãos, porque o poder da ressurreição é uma coisa tão impressionante, que em Efésios, Senhor Jesus, Efésios capítulo 1. Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 18. Iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Louvado seja o Senhor. É um trecho que nós já conhecemos bastante, mas no versículo 19 fala o seguinte: esse é o supremo poder de Deus, e com a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Essa é a força, o poder da ressurreição, que Deus aplicou em Cristo, e hoje o desejo dele é aplicar em nós. Por quê? Versículo 22: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as... Então, todo o poder de Deus, inclusive o poder da ressurreição, está na igreja. Senhor Jesus. Mas tem uma coisa séria que nós precisamos ficar atentos. O versículo 19 fala o seguinte: que quando o Senhor ressuscitou, ele assentou nos lugares celestiais acima de todo o principado e potestade e poder e domínio,
e de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro. Então, irmãos, nós sabemos que há principados e potestades. E qual que é a função desses principados e potestades? Com a salvação. Se algum irmão tiver dúvida, por favor, não tire essa dúvida. O lago de fogo já não existe mais para nós. Agora, com relação ao reino, os principados e potestades, o único objetivo deles é nos tirar o foco, é nos tirar do reino. Nós não podemos perder esse foco. Senhor Jesus, e esse poder da ressurreição, tem uma coisa interessante que fala em Mateus. Senhor Jesus. Mateus capítulo 27. Senhor Jesus. E uma coisa mais interessante ainda, irmãos, porque aqui Cristo não havia ainda ressuscitado, mas o Senhor já estava, o próprio Deus já estava exercendo o seu poder aqui. Em Mateus capítulo 27, versículo 51. Isso aqui, quando o Senhor morreu, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se a rocha, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a... Então, irmãos, quando o Senhor ressuscitou, o poder foi tão grande que vários outros santos ressuscitaram também. Só que tem uma coisa: esses, assim como Lázaro, morreram novamente, dormiram novamente. Agora o Senhor está vivo. Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor, irmãos, porque, voltando para 1 Coríntios, Senhor Jesus, vamos reler o versículo 1 e 2 do capítulo 16. Senhor Jesus. O versículo 16, irmãos, é um versículo pequeno, mas de muita ajuda para nós. Depois os irmãos, por favor, leiam em casa todo o versículo, porque, graças ao Senhor, não dá tempo de nós lermos. Mas, começando aqui no versículo 1, nós vamos ler até o 4. Quanto à colheita para os santos, fazei vós, como também ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. O que Paulo estava querendo dizer aqui? O seguinte, irmãos, no versículo 2 ele fala o seguinte: todo primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, foi o dia que o Senhor ressuscitou. Então, todo primeiro dia da semana, o que nós devemos fazer? Nós devemos, durante a semana, juntar em casa e trazer a nossa oferta no primeiro dia da semana. Porque depois os irmãos vão recolher. É isso que Paulo estava falando aqui, orientando a igreja de Corinto. Quando os irmãos ajuntassem, quando ele passasse para recolher as ofertas já estavam todas separadas. Senhor Jesus, versículo 3. E quando eu tiver chegado, enviarei em cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Tem uma coisa muito interessante aqui, ó. Para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se eu não quiser aprovar, irmãos, o que os irmãos estão falando, eu não preciso não. Isso aí é entre eu e o Senhor. Senhor Jesus, se convier que eu também vá, eles irão comigo. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos, porque em Mateus, Senhor Jesus, nós conhecemos bastante também. Vamos voltar para Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 24. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, irmãos?
Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Louvado seja o Senhor. Nós sabemos que essa tradução de riquezas aqui é mamon. Nós não podemos servir a Deus e a mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Então o Deus do dinheiro é um ídolo. Então aqui fala claramente, ninguém pode servir a dois senhores. É impossível, irmãos, eu servir ao Senhor e servir mamon também. Porque há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Isso aqui é muito sério. Porque ou a minha devoção vai para o Senhor ou vai para mamon. Senhor Jesus, não podeis servir a Deus e as riquezas. Irmãos, graças ao Senhor nós já vimos que o ídolo é tudo aquilo que tira a primazia do Senhor em nosso coração. Então aqui está bem claro, nós não podemos servir a Deus e servir a mamon. Isso é muito sério. Por favor, marquem aqui e vamos ler 1 Timóteo capítulo 6. Mas não tira a mão daqui. Nós vamos voltar aqui. 1 Timóteo capítulo 6. Senhor Jesus. Versículo 7. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Nada. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, aos quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentam com muitas dores. Irmãos, em nenhum lugar da Bíblia fala que nós não podemos ter dinheiro. Mas aqui tem uma palavrinha que é complicada. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram a fé e a si mesmo se atormentam com muitas dores. O amor ao dinheiro, eu estou amando mamon. Então eu vou desprezar o Senhor. Então eu vou sofrer muitos males, porque é a raiz de todos os males. Quando eu estou me devotando a mamon, isso é a raiz de todos os males que acontecem comigo. E muitos, aqui fala aqui, e alguns nessa cobiça, é quanto mais eu tenho, mais eu quero. Senhor Jesus, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentam com muitas dores. Senhor Jesus, voltando para o capítulo 6 de Mateus. Senhor Jesus, também é uma passagem que nós conhecemos bastante. Senhor Jesus. Mas nós vamos ler a partir do versículo 31. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã
trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, tem uma coisa muito interessante, porque muitas vezes nós falamos assim: o Senhor sabe o que eu preciso. Realmente o Senhor sabe o que eu preciso, irmãos. E muitas vezes, igual ele fala aqui, portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Muitas vezes nós pedimos o Senhor, mas muito antes nós pedimos ao Senhor, eu creio que o Senhor já sabe que nós iríamos precisar. Então quando chega uma situação, já havia uma necessidade de eu pedir uma coisa ao Senhor, o Senhor já sabia que eu ia precisar. Então, irmão, nós precisamos confiar mais no Senhor. Senhor Jesus. E o 33 é muito forte, né? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o Senhor por isso. Senhor Jesus. Irmãos, graças ao Senhor, Deus está cuidando de nós. Nós passaremos por tribulação? Sim. Sim, isso é um fato. E isso ele falou também. Isso está no Evangelho de João. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo nós vamos passar por tribulação. Senhor Jesus, mas nós precisamos ter uma certeza. Ele é fiel. Senhor Jesus, eu gostaria de ler com os irmãos também uma passagem muito conhecida nossa também. Senhor Jesus, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Senhor Jesus, Lucas 12, a partir do versículo 13. Senhor Jesus, Lucas capítulo 12, versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Então, irmãos, nós conhecemos essa passagem também, não é a passagem de Zaqueu, daqui a pouco nós vamos lá. O que esse homem fez? Ele tinha muitos bens, ele colheu muitos bens, ele já tinha aonde guardar, mas ele falou assim: não, eu vou destruir esses aqui e vou fazer maiores para guardar. E disse o seguinte, versículo 17: E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Ora, que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Então, minha alma, fica tranquila. Tudo que você precisar, você vai ter. Você pode ficar tranquila. Descansa, come, bebe, regala-te. Você tem tudo. A minha alma. Senhor Jesus, mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma.
E o que tens preparado, para quem será? Esse aqui é um fato que, lamentavelmente, eu vi na minha família. O marido da minha prima, ele tinha 2 filhos, e ele chegou a morar até no Tirol. Ele virou e falou assim, a minha tia perguntou para ele, no caso, a sogra dele, por que você não compra um lote, e ele morava de aluguel, por que você não compra um lote para você ou compra uma casa para você? Eu disse, de jeito nenhum. Porque quando eu morrer, os meus 2 filhos vão ficar brigando por conta dos meus bens. Hoje até ele tem um terreno aqui por lado de Mateus Leme. Não sei o que mudou na cabeça dele, mas ele falava isso. E ele estava certo, viu, irmãos? Ele estava certo. Senhor Jesus, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, irmãos, se eu entesouro para mim mesmo, amanhã ou hoje mesmo, igual fala aqui, ó, a minha alma pode ser recolhida. Agora aqui fala uma coisa interessante. E não é rico para com Deus. Então, eu tenho que ser rico com quem? Para com quem? Para com Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, Senhor Jesus. Aí, aquilo que eu falei com relação a ser próspero. O Senhor não fala em lugar nenhum que nós não devemos ser prósperos. Em 3 João, fala uma coisa interessante aqui. As cartas de João, 3 João, só tem um capítulo. 3ª epístola de João, versículos 2 e 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Amém? O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo teu testemunho, e pelo o seu testemunho da tua verdade, como tu andas na... Então o versículo 2 fala o seguinte, irmãos. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Então Gaio era uma pessoa próspera. Gaio era uma pessoa rica. Só que tem uma coisa. Assim como é próspera a tua alma. Então quando nós estamos preocupados com as coisas lá do alto, a nossa alma se torna próspera, mais próspera para com Deus. Senhor Jesus, porque o versículo 3 fala o seguinte, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Então, irmãos, não existe nada na Bíblia que fale conosco que nós não devemos ser prósperos. Mas primeiro, devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Senhor Jesus, agora vamos para Zaqueu, né? Senhor Jesus. Antes de Zaqueu, 2 Coríntios. Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 9. Senhor Jesus. Amém? Capítulo 9, a partir do versículo 6. Amém? E isso afirma: aquele que semeia pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Só um momentinho aqui, irmãos. E isso afirma:
aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então isso aqui, irmão, já é uma situação entre a minha pessoa e o Senhor, entre os irmãos e o Senhor, segundo tiver proposto no coração. Por favor, marquem aqui e vamos voltar lá em 1 Coríntios 16. Aqui fala segundo tiver proposto no coração. Capítulo 16, versículo 2. Só o princípio do versículo aqui. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha em parte em casa conforme a sua prosperidade. Então aqui fala segundo a minha prosperidade. Irmãos, ninguém aqui, igual teve uma mensagem que eu escutei, vai ficar fiscalizando os irmãos. Vamos só dar um exemplo. O irmão Santos tem uma condição financeira mais próspera. O irmão Santos pode doar R$1.000. O irmão Toninho, ele tem uma situação um pouco mais, não tão próspera, ele vai doar R$100. Não, irmãos. Isso aí é segundo a minha prosperidade, mas principalmente segundo o meu coração. Porque a primeira oferta que o Senhor quer está em Romanos capítulo 12. Somos nós mesmos. Nós oferecemos para Ele o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, quando nós nos ofertamos ao Senhor, tudo vai para o Senhor. Até a nossa prosperidade, o nosso coração e principalmente o nosso dinheiro. Dinheiro, aliás, que é o Senhor que nos dá condições de ganhar ele. Mas Ele experimenta o nosso coração através das ofertas. Não tem como nós entrarmos na questão de o que é dízimo, o que é oferta, o que é uma oferta, uma necessidade especial. Mas basta para nós que estamos aqui olharmos ao nosso redor. Isso aqui é fruto das ofertas dos irmãos. Se nós olharmos aqui, nós estamos falando de prosperidade. Nós não temos um irmão para falar assim, esse irmão, a prosperidade dele é tanta, que ele é um irmão milionário. Mas olha o que o Senhor fez aqui com as nossas ofertas. Senhor Jesus, continuando em 2 Coríntios, versículo 8. Graças a Deus por isso, tá, irmãos? Porque no versículo 7, no final do versículo 7, fala o seguinte: porque Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Como eu disse, irmãos, o Senhor não precisa do nosso dinheiro, apesar, eu já falei também, que é Ele que nos dá condições de ganhar um dinheiro, mas Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele precisa do nosso coração. Senhor Jesus, aí continua, então quando você for fazer a sua oferta, ou o seu dízimo, faça com alegria, irmãos. Não faça por obrigação, por favor, não faça por obrigação. E o versículo 8 continua: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Isso é uma promessa maravilhosa. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, quando eu faço as minhas ofertas, o que está falando aqui? A sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça,
Senhor Jesus. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Irmãos, quando eu faço uma oferta, todos nós sabemos disso. Quando eu faço uma oferta para, vamos falar assim, para os irmãos que estão na África, para os irmãos que estão no exterior, agora nós vamos fazer uma oferta, agora no princípio do ano, para os irmãos que estão pregando o Evangelho aqui dentro do Brasil. O ano passado nós fizemos para os irmãos que estão no exterior, uma oferta por ano. Eu não estou, como diz, fazendo nenhum favor, eu estou aumentando a minha sementeira. Senhor Jesus. Aí continua, e aumentando os frutos da minha justiça. Versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então, quando esses irmãos recebem as ofertas, os irmãos viram e falam assim, às vezes nem sabe que isso é uma oferta aqui de Ibirité, mas ele vira e fala assim, graças a Deus. E isso chega até nós. Senhor Jesus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitos, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram, eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de que Deus há em vós. Então, irmãos, quando os irmãos orarem agradecendo, nós vamos estar incluídos. Enquanto oram, eles a vosso favor, daqueles que ofertaram, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, ofertar é o quê? Também, mas é um dom. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Senhor Jesus, é um dom que precisa se tornar um ministério. Senhor Jesus. Irmãos, louvado seja o Senhor. Porque, se nós olharmos assim, o que está proposto em nosso coração. Teve uma vez, nós reunimos lá na Cova de Ibirité ainda, aí o irmão virou e falou assim, o irmão deu um exemplo, eu não esqueço esse exemplo de jeito nenhum. Ele virou e falou assim, saiu de dentro de casa e colocou no coração, só um exemplo, tá, irmãos? Eu vou chegar e vou ofertar R$1.000. No meio do caminho, ele lembrou que tinha que pagar uma dívida de R$300. Aí ele virou assim, não, tudo bem, eu pago essa dívida e oferto R$700. Dizer que antes de chegar aqui em cima, perto de Jatobá, ele lembrou que tinha uma conta pagada de R$200. Disse, não, tá bom, eu oferto R$500 e pago a minha dívida e a conta que eu tenho que pagar. Quando ele chegou no gasofilácio, ele ofertou R$100. Aí a gente vira e fala assim, era obrigação dele ofertar os R$1.000? Não, irmãos. Só que ele tinha proposto no coração os R$1.000. Só um exemplo que eu estou dando, tá, irmãos? Por favor. Agora, se os irmãos quiserem ofertar R$1.000 também, nós precisamos colocar o rebaixamento, o revestimento acústico aqui, porque não sei se os irmãos viram, mas o irmão experimentou fazer a gravação em vídeo aqui, mas não foi possível por conta do barulho. Então nós precisamos fazer o rebaixamento, o revestimento acústico aqui. Então cada irmão, se quiser ofertar R$1.000, não tem problema, tá, irmãos? Ninguém vai achar ruim. Mas o irmão tinha proposto no coração em ofertar R$1.000. Mas aí os principais e as potestades foram cutucando no ouvido dele, e ele chegou e ofertou R$100. Amém. Ninguém vai cobrar isso dele. Isso é com o Senhor. Senhor Jesus. Mas aqui, Senhor Jesus, em Lucas 19,
A questão de Zaqueu. Eu fiquei tão impressionado com Zaqueu que eu já estava querendo passar na frente. Acho que os irmãos observaram isso, né? Porque eu não tinha visto desse jeito ainda. Lucas capítulo 19. Senhor Jesus. Amém? Versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Senhor Jesus. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Irmãos, hoje nós gostamos muito de falar dos políticos do nosso país. Mas o que era Zaqueu aqui? Zaqueu era um político, publicano e rico. Senhor Jesus. Versículo 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmãos, ele tinha consciência de quem ele era. Disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E ele era rico. E se em alguma coisa tenha defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele sabia que tinha feito isso. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Mas o Senhor falou com Zaqueu sobre dinheiro? Eu achei muito interessante essa parte, irmãos. O Senhor não falou com Zaqueu sobre dinheiro, mas Zaqueu falou que daria metade do seu dinheiro para os pobres, e se tivesse defraudado alguém, ele ia restituir 4 vezes mais. O Senhor vira e fala assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então o Zaqueu, apesar de ser rico e defraudava os outros, o que ele estava? Perdido. O Senhor fala com ele aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o... Mas no versículo 10 ele fala assim, então disse Jesus: hoje houve salvação nessa casa. Então Zaqueu era um homem rico, defraudava os outros, mas ele estava perdido. Então, graças a Deus, irmãos, nós precisamos ter um coração de ofertar com alegria. E não foi o Senhor que falou com Zaqueu, ele abriu o coração. E nós, irmãos, quando nós estamos cheios do Senhor, no Espírito, e essa questão de estar no Espírito, irmãos, é uma coisa complicada, porque ontem nós estávamos falando sobre isso também. Cada dia que passa nós vamos ficando mais, mas a cada hora, não vou falar nem a cada dia não, a cada hora, quantos minutos que os irmãos passam no Espírito? É fácil responder? Não. Porque eu também, irmãos, eu não tenho condições de responder. Não estou falando por dia, estou falando a cada hora.
Muitas vezes, em 1 minuto, eu fico 30 segundos no Espírito. Aí vem uma coisinha. Louvor é melhor do que lamento, né? Hoje mesmo, reclamei de novo, irmão, do cachorro do vizinho. Preparando para vir para a reunião, reclamei do cachorro do vizinho. Então, quer dizer, em 1 minuto, 30 segundos eu estava preparando para a reunião, meu coração só na reunião, aí eu peguei e apelei com o cachorro da vizinha. Irmãos, não é fácil. Senhor Jesus, mas aqui em Filipenses, para nós encerrarmos. Filipenses, capítulo 4. E eu vi um testemunho muito interessante, tá, irmãos? Porque o nosso alvo é reinar. E se nós encontrarmos no reino, que eu creio, eu também, se eu estou na vida da igreja, e o Senhor me está permitindo que eu viva a vida da igreja, eu tenho uma grande chance de reinar com o Senhor. O que pode me tirar do reino sou eu. Mas o testemunho do irmão foi o seguinte, que nós vamos encontrar a maioria dos irmãos da igreja de Filipos lá, tá? Então nós precisamos ficar atentos com isso. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso, não por causa da pobreza, mas aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aqui o apóstolo Paulo está falando, contando a situação dele. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então olha o que o apóstolo Paulo está falando com os filipenses aqui. O versículo que ele fala é o seguinte: porque sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Mas o versículo 15, Senhor Jesus, fala o seguinte: e sabeis também vós, versículo 14, todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Então o que os filipenses fizeram? Associaram com Paulo. E vamos olhar para o lado natural. Quando eu monto uma firma e eu arrumo um sócio, o que nós queremos ter? Lucro. Então quando eu falo aqui, versículo 14, vamos ler o 14 e 15 de novo. Todavia fizeste bem associando-vos à minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que o início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. A igreja de Filipos se associou a Paulo. Aí tem uma questão: lucro, crédito. Versículo 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, irmãos, quando nós
ofertamos, quando nós semeamos, nós estamos aumentando o nosso crédito com o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Como eu disse, não é fácil de falar sobre bens materiais. Mas, se o irmão, aquele irmão que souber lidar com riquezas materiais, por favor, me passe a receita. Amém? Nós temos pouco tempo, irmãos, mas eu creio que dá para a gente compartilhar em grupo uns 10 minutos. Amém? Senhor Jesus.